Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Queremos registrar nossa gratidão pela sua audiência e desejar que Deus abençoe profundamente a sua vida e a sua família. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto extremamente empolgante. Vamos conversar sobre o tema Não tenha medo, tenha fé. E vamos tratar deste assunto à luz de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Família, coração da missão. Tema do Congresso Regional APECOM Centro-Oeste. Palestras com Augustus Nicodemos, Obedes Júnior e muito mais. Louvor, Carlinhos Veiga. Participe. Congresso Centro-Oeste APECOM, de 20 a 22 de novembro, Hotel Paraíso dos Sonhos, Corumbá de Goiás. Informações ibb.org.br. Família é o coração da missão. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O texto de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41, registra um dos mais importantes episódios do ministério de Jesus Cristo, quando ele estava, juntamente com seus discípulos, num barco atravessando o mar da Galileia. Foram colhidos repentinamente por um terrível vendaval. Jesus estava dormindo na popa do barco e os discípulos tentaram resolver o problema, administrar a situação, contornar aquela tempestade. Mas quanto mais eles se esforçavam, mais a tempestade se tornava indomável e furiosa. Estavam prestes a naufragar, quando recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? Você e eu também enfrentamos tempestades na vida. As tempestades são imprevisíveis. As tempestades são inadministráveis. As tempestades, elas são inevitáveis. Mas as tempestades também são pedagógicas, porque quando Deus permite uma tempestade na nossa vida, é porque Ele quer nos ensinar algumas verdades profundas e marcar indelevelmente a nossa vida. Quando os discípulos levantam-se para acordar a Jesus, que estava dormindo na popa do barco, com esta pergunta em tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos?
Eles tinham algumas dificuldades no coração. Como é que eles poderiam conciliar o drama que eles estavam vivendo com a ordem de Jesus? Passemos para outra margem. Às vezes nós imaginamos que, se estamos fazendo a vontade de Deus, devemos esperar apenas tempos tranquilos, calmos, serenos, nenhuma aflição, nenhum intercurso na viagem, nenhuma tempestade no horizonte. Por isso eles estavam em crise, porque eles tinham entrado naquele barco para atravessar para outra margem, por uma ordem expressa de Jesus. Eu quero dizer para você que mesmo quando nós andamos com Deus, mesmo quando levamos Deus a sério, enfrentamos lutas, enfermidades, problemas financeiros, crises na nossa família, as tempestades, elas são compatíveis com a vida cristã. Jesus nunca nos prometeu ausência de aflição, Ele prometeu estar conosco, mas quando Deus permite uma aflição na nossa vida, não é para nos destruir, é para fortalecer as musculaturas da nossa alma. Por isso Jesus Cristo se levanta, repreende o vento, repreende o mar e se dirige aos seus discípulos com estas palavras: porque sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Aqueles discípulos estavam passando um momento muito difícil, dramático, doloroso. A morte mostrava para eles a sua carranca. Como é que não deveriam ter medo? É natural ter medo na aflição. Mas por que eles deveriam ter fé e não medo? O texto nos responde por que deveriam ter fé e não medo. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus: passemos para outra margem. Quando Jesus nos dá uma ordem, quando Jesus nos oferece uma promessa, nós não precisamos duvidar, nós não precisamos temer, porque promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é o Deus que está no comando e no controle da sua e da minha vida. Segundo lugar, eles não precisavam ter medo, porque Jesus estava presente com eles. Eu quero dizer para você que nas lutas da sua vida, nas crises que assolam o seu coração, você não está sozinho. Jesus não desampara você. Ele está do seu lado. Ele é o seu amigo. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Quando as suas forças terminarem, Ele carrega você nos seus braços eternos. Ele se compadece de você, Ele se importa com você, Ele enxuga as suas lágrimas, Ele está do seu lado como seu amparo, como seu refúgio, como seu Deus forte e onipotente. Mas em terceiro lugar, eles deviam ter fé e não medo, porque Jesus estava naquele barco em absoluta serenidade. Jesus estava dormindo, ele tinha plena paz. E eu quero dizer para você que Jesus não dormiu sem perceber a chegada da tempestade. Ele sabia que a tempestade viria. Ele sabia que o problema aconteceria. Por que ele dormiu então? Porque tinha plena consciência que tudo estava sob controle. Eu quero dizer para você que a verdadeira paz não é ausência de problema, não é ausência de luta. A verdadeira paz é confiança em Deus apesar das lutas. Deus é o Deus que ampara você, que sustenta você no meio da tempestade e mantém você salvo e seguro. Hoje, aqui, agora, não importa a crise que você esteja vivendo, Jesus está com você e Ele é poderoso para guiar você ao seu porto seguro e divinal. Mas, em último lugar, eles deviam ter fé e não medo por causa do poder de Jesus. Quem estava dentro daquele barco com eles, nada mais, nada menos era do que o próprio Filho de Deus, Criador e sustentador da vida, o Criador dos céus, da terra e do mar. Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você não precisa ter medo. Jesus está no comando do universo. Ele dirige as nações, Ele dirige a igreja,
Ele dirige a sua família, Ele dirige a sua vida. A sua vida está nas mãos daquele que está sentado na sala de comando do universo. Eu quero orar em seu favor. Onde você está, ore comigo neste momento. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, gerando no coração deles fé e não medo. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos recebendo, então, no programa Verdade e Vida, reverendo Ricardo Mota, o executivo da APECOM. Seja bem-vindo, reverendo. Muito obrigado, muito bom. É muito bom estar aqui com você. Obrigado. Não precisava de eu ter vindo quase que de uniforme, né? Mas é uma benção. Você falou da APECOM, pastor Hernandes, e é muito bom que os nossos telespectadores saibam o que é a APECOM. É a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. É o órgão da igreja responsável por vários projetos, dentre eles a evangelização através da televisão, o programa Verdade e Vida, o programa Cada Dia, nós temos as cruzadas evangelísticas, os congressos regionais e o Congresso Nacional. São mais ou menos, pastor Hernandes, 17 projetos que nós da APECOM executamos e tem sido uma honra, viu? É muito bom. E eu gostaria muito de louvar a Deus também, especialmente pela sua vida, pelo nosso programa Verdade e Vida. E sobre isso eu gostaria de conclamar aqueles que estão nos assistindo e principalmente os presbiterianos do Brasil para que se transformem em parceiros em missão. Muitas pessoas têm feito isso, muitos têm feito. As pessoas, para nos ajudarem a manter o programa na televisão, principalmente os presbiterianos, eles se associam como parceiros em missão. Eles entram em contato conosco, podem fazer isso durante a semana, de segunda a sextas-feiras, no 0800 119 105, 0800 119 105, e dando nome, nós vamos enviar os boletos de contribuição para manter o programa Verdade e Vida e esse presente, que é o Gotas de Esperança para a Alma, um livro edificante, uma mensagem para cada dia do ano. Uma bênção. Muitas pessoas têm sido edificadas com este livro, que também nós louvamos a Deus pela sua vida, porque essas mensagens Deus colocou no seu coração. Obrigado. E você então, por favor, seja um parceiro em missão do programa Verdade e Vida. E você pode entrar em contato conosco de segunda a sextas-feiras, 0800 119 105. E também queremos convidar você para conhecer a Igreja Presbiteriana do Brasil, que nesses dias está completando 156 anos aqui no nosso país. Visite a Igreja Presbiteriana mais perto da sua casa. Não tendo, visite uma igreja evangélica que prega a palavra de Deus. É muito importante que você congregue, que você adore a Deus. Nós louvamos a Deus pela sua vida e desde já o agradecemos. Nós estamos então encerrando mais este programa Verdade e Vida. E se Deus permitir, na próxima semana, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Somos a família, centro da missão. Família, coração da missão. Tema do Congresso Regional APECOM Centro-Oeste. Palestras com Augustus Nicodemos, Obedes Júnior e muito mais. Louvor, Carlinhos Veiga. Participe. Congresso Centro-Oeste APECOM. De 20 a 22 de novembro. Hotel Paraíso dos Sonhos, Corumbá de Goiás. Informações ibb.org.br. Família é o coração da missão. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês.